Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Estou aqui para nós caminharmos juntos aqui dentro do tema das células para este mês, né? Estamos iniciando aí o mês de outubro. Efetivamente, né? Iniciamos o mês de outubro com o último tema do Sermão do Monte, na semana passada, mas estamos iniciando hoje o próximo tema das células, que em princípio devemos ficar agora o mês de outubro e novembro nesses temas. E os temas desse período são as meditações do jejum, né? Nós tivemos alguns textos de meditação no jejum e que eu considerei significantes para gente, como eu posso falar, trabalhar, mergulhar, né, nesse tempo nosso de vida como igreja, né, que envolve temas que envolvem a questão do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é fundamental nesse processo de caminhada com Deus, porque é Ele que faz isso, é Ele que desenvolve isso na gente, através da gente, né? Com a gente. Não há vida cristã sem dependência do agir do Espírito Santo. Não há vida cristã, não há caminhada com Deus sem a condução do Espírito Santo em nossas vidas. Então, esse texto, nesse primeiro, eu juntei as duas primeiras meditações. O primeiro dia de meditação, o primeiro dia de jejum, né, e o segundo dia de jejum, que fala sobre aquele efeito do Espírito Santo sobre o abismo das águas, né? Sobre a face das águas, lá em Gênesis 1 e 2, né? A palavra de Deus diz assim, lá em Gênesis 1 e 2 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito se movendo sobre a face das águas. Essa é um pouco da ideia da tal da Shekinah, né? As pessoas usam muito a palavra Shekinah, mas a palavra Shekinah não é a palavra para a gente usar quando falar de glória de Deus, né? A palavra para glória de Deus é kabod, né? Kabod é a glória de Deus, aquela glória densa, a glória que desceu sobre o templo quando Salomão consagrou o templo, orou ao Senhor e a glória desceu, os sacerdotes não conseguiam ministrar. Na época de Moisés também, aquela glória que é alguma coisa densa, que vira quase que uma parede, os sacerdotes não conseguem entrar. Essa glória, kabod, né? O kavod, mas B e V são muito relacionados no hebraico, mas essa agora. Shekinah não existe, tem um texto com que duas palavras conectadas dá essa palavra Shekinah, mas é muito usado pela mística, pela cabala mística, né? Então, assim, não é a palavra ideal para a gente usar quando pensar em glória. Mas se pudéssemos pensar na Shekinah, Shekinah tem mais a ver com presença, né? E teria mais a ver com presença, e seria esse sobrevoo, essa ação do Espírito de Deus num ambiente, né? Então, se Shekinah fosse alguma coisa que a gente pudesse usar efetivamente sem problema, seria esse movimento do Espírito, mas tem um cunho muito místico, mas a ideia é que o Espírito de Deus está se movendo sobre a face do abismo, a face das águas, mas esse é um momento de caos, porque a terra está sem forma e vazia.
é um momento de caos. Não há nada edificado, estabelecido, né? Existe alguma coisa sem forma e vazia se existindo e o Espírito Santo está sobrevoando isso, mas não apenas ali só, né? A palavra para esse se movia sobre a face das águas, a palavra no original para isso, também é uma palavra que pode ser usada para a ideia da ave-mãe que choca os seus ovinhos no ninho, né? Quando a ave está chocando os seus ovinhos no ninho, ela está propiciando um ambiente favorável ao crescimento do pintinho ali dentro, do seu filhotinho ali dentro. Esses dias eu até vi um vídeo, se eu não me engano, era um gatinho que tinha uns ovos e ele se colocou na responsabilidade por alguma situação que eu não estou lembrando qual foi em relação ao galinho, tu lembra disso agora? Ele ia lá e encostava assim nos ovinhos e ficou ali até que os ovinhos eclodiram assim, e aí já nasceram as aves que nasceram ali, já nasceram com um carinho diferente por aquele gatinho. Mas o gatinho fez esse papel do chocar, de gerar esse ambiente propício à formação dos animaizinhos, né, dos pintinhos dentro do ovo. Então, se o Espírito Santo estava chocando, o Espírito Santo que é esse agir de Deus entre nós, né? Quem realiza aquilo que Deus deseja dentro de nós? O Espírito Santo. Paulo fala aos Coríntios que o único que conhece as profundezas de Deus é o Espírito de Deus. Ele foi dado a nós. E agora, dado a nós, o que esse Espírito faz? Nos revela. Então, aquilo que a gente sabe de Deus, aquilo que a gente experimenta de Deus, aquilo que a gente opera nele, aquilo que a gente tem dele em nós, é gerado, é dado, é operado pelo Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo estava naquele cenário chocando o planeta Terra. E aí há uma declaração, uma voz de Deus, uma palavra de Deus liberada, haja luz. E aí eclodiu e a luz apareceu e tudo foi sendo criado, todos os vegetação, animais e todas as coisas foram sendo criadas. Mas o Espírito Santo estava naquele processo, né, gerando essas coisas. E agora, automaticamente, a gente conecta isso com o segundo texto do jejum, mas que está tudo conectado aqui, que fala que, da mesma forma que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, ele paira sobre os caos das nossas vidas. Deus às vezes chega na vida da gente, ou melhor, ele faz com que a gente se aproxime dele, né? Vivendo alguns caos, né? Vivendo algumas situações caóticas. E o caos tem a ver com o pecado, né? No caso aqui do mundo, não tinha essa questão no Gênesis 1, mas o caos na nossa vida tem a ver com o pecado, tem a ver com aquilo que está desajustado em função das nossas escolhas de vida, em função da nossa teimosia em ser independente em relação a Deus, né? A gente não se move na dependência dele. E muitas áreas da nossa vida ficam caóticas, né? Deus não só permite, como às vezes alguns caos são necessários ou não necessários. Como é que eu posso falar? Estão no processo, estão no meio do caminho, né? Lembra quando Davi fala sobre o salmista, sobre o pastor, né? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele fala assim, que às vezes na trajetória do pastor que está conduzindo as ovelhas de uma área para outra, em função de uma estação, né? A estação de inverno
Ah, mas aí ele está levando, que gera algum problema, gera alguma dificuldade, alguma escassez na terra que as ovelhas estão ali. Ele precisa ir para um outro lugar, para um outro pasto. Às vezes porque o próprio pasto se gasta, né? Se esgota em recursos, ele tem que levar para um outro lugar. E nessa trajetória de levar para um outro lugar, onde tem pasto bom para as ovelhas se alimentarem, há lugares de abismo, há lugares difíceis de passar e que precisa ter cuidado, mas tem que passar por ali, não tem jeito. Então, às vezes, a gente passa por processos que são necessários em nossa vida. E aqui, a gente meditou lá no segundo dia de jejum sobre o caos que José estava enfrentando. Da mesma forma que o mundo estava em caos, sem forma e vazia, a vida de José ficou sem forma e vazia. A vida de José é vazia em certo sentido, né? Porque ficou muito cheia em muitos outros sentidos. Porque a vida de José virou um caos terrível a partir do momento que ele foi vendido pelos seus irmãos. José é vendido pelos seus irmãos, se torna escravo no Egito. De alguma forma, tem um momento de paz e de tranquilidade quando se torna um homem de confiança de Potifar. É alguém que cresce no conceito e no carinho de Potifar, que o comprou como escravo, mas sofre aquela calúnia pela esposa de Potifar e vai parar na prisão. Então, José vem vendido pelos irmãos, escravidão, melhora um pouquinho, mas a calúnia leva ele para a prisão. E na prisão ele está lá praticamente mofando, né? Há uma oportunidade de ele abençoar duas pessoas dentro da prisão, e aí ele abençoa essas duas pessoas. Na verdade, abençoa assim, as duas, dizendo o sonho delas, mas uma dessas pessoas morreu, como bem interpretou o sonho José, o sonho dessa pessoa José. Mas o que acontece é que depois que ele interpretou o sonho do padeiro do copeiro, ainda ficou por 2 anos na prisão. Perspectiva zero de mudança de vida, perspectiva zero de que alguma coisa acontecesse e que aquele cenário se mudasse, fosse transformado. Mas, no meio desse caos de vida, no meio desse cenário caótico, José de alguma forma ficou de pé. José de alguma forma ficou firme, ficou inabalável. Ele estava pronto sempre que precisou operar como um servo de Deus, como alguém fiel a Deus. Ele estava pronto. José não foi pego despreparado em momento nenhum. Sabe, quando ele estava na prisão, no lugar mais fundo da sua trajetória de descida, e duas pessoas contaram um sonho, ele foi rápido em dizer, não é Deus que interpreta sonhos, e orou a Deus, não lembro se ele orou agora, mas ele falou assim, olha, esse sonho diz isso, esse sonho, ele estava pronto para se mover no Espírito de Deus. Havia um caos ao redor dele, mas o seu interior estava guardado do caos. Que coisa impressionante na vida de José. O interior dele estava guardado do caos. Ele se manteve na presença de Deus de uma forma muito especial. E olha que é muito interessante isso, porque nós, depois de Cristo, somos a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito fala a partir de dentro de nós. Não era a experiência de José e de nenhum dos outros do Antigo Testamento. José não tinha um histórico de ação do Espírito de Deus, de forma a conhecer o mover do Espírito Santo de Deus, entender as coisas. José não tinha padrões de oração como nós temos pelas Escrituras. José não tinha as Escrituras. José nasceu numa família de um cara que estava perdido em sua fé. Foi
Na verdade, na época que José nasceu, que Jacó começou a voltar para Deus. Então, José não teve uma escola de fé, não teve uma escola de vida espiritual, não teve uma escola de caminhada com o Senhor, não. E tudo que José tinha eram as mesmas histórias que os irmãos dele tinham. E assim, alguma coisa muito especial que a gente não consegue atribuir, não pode, não deve atribuir somente a José. Não. Não, a gente não deve transformar pessoas em heróis. Pessoas são só pessoas. A gente deve extrair disso a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus. Se Deus não se move em José, José não fica de pé. Com certeza. José pode ter sido mais receptivo ao agir de Deus. Interagiu mais com o agir de Deus. Mas o mérito certamente é de Deus. Se a gente colocar o mérito em José, a gente vai dizer assim, então era ele devia ter o temperamento assim, ele devia ser uma pessoa assada. Não. José tem o seu lugar, o seu mérito, é alguém que deve ser imitável, mas é Deus na vida dele, guardando ele, investindo nele. Sabe, a nossa experiência olhando José é pensar assim, o que eu preciso fazer para ser como José? Eu preciso interagir com o que Deus está fazendo de forma insistente. Mesmo que tudo ao meu redor esteja totalmente caótico, eu preciso insistir em caminhar com o Senhor e confiar que Ele sabe o que faz, Ele está no controle de todas as coisas. E na medida que você insiste, você entra nesse lugar onde o Espírito está agindo no meio do caos, onde ele está chocando a sua vida, colocando você numa espécie de incubadora até que você possa efetivamente enfrentar o mundo, enfrentar as situações, enfrentar as coisas. E aí, tem um momento lá que José, no capítulo 41, no verso 38, ele foi levado à presença de Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó. Ele diz para Faraó exatamente o que Faraó deve fazer com uma autoridade. E aí a escola da administração, aquilo que ele aprendeu de administração com o pai, né, obviamente, com seus irmãos lá na sua terra, mas aquilo que ele aprendeu na administração da casa de Potifar, aquilo que ele aprendeu na administração, porque ele ficou administrando a prisão para o carcereiro, aquilo que ele foi aprendendo ao longo da sua vida no meio do caos. Ele que sabe lidar com o caos, ele que está acostumado a gerir o caos, está diante de um caos universal, mundial. E aí, ele faz o quê? Ele tem uma saída para o caos. Ele foi treinado no meio do caos. Ele é o cara da solução. Então, ele traz uma palavra a Potifar, dizendo, Potifar faz isso. Potifar não, Faraó, o senhor tem que fazer isso. Aí Faraó fica impressionado e Faraó diz assim, por isso Faraó perguntou para os sábios dele lá, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Aleluia! Eu coloquei uma frase aqui, ó. Um dia José foi colocado em frente ao Faraó e sua vida irradiou uma luz tão poderosa como o nascer do sol num dia em que inicia uma nova era. Se iniciou uma nova era para Faraó, mas se iniciou... Aí eu estou confundindo tudo. Se iniciou uma nova era para José, mas para o Egito, mas para o mundo, mas para a família de Jacó, para a história da redenção de Deus sobre os homens. Nesse dia, a vida de José é como um haja luz para a criação do mundo.
A vida de José irradia uma luz que muda a história, que conecta as coisas, que faz tudo andar, se mover, porque ele foi alguém que foi preparado na incubadora do Espírito Santo para operar num tempo específico, para uma realidade de glória e de milagres. Foi alguma coisa muito especial, né? Apóstolo Paulo fala alguma coisa bem interessante lá em Filipenses 4, 11 e 13. Ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, aprendi o segredo de viver contente. Não é só estar alegre, feliz, sorrindo. É viver contente. Contentação, estar contentado. É tipo assim, tenho o que preciso. Isso é demais. Paulo não está falando, eu aprendi a dar graças e ficar feliz com tudo. Isso pode parecer um pouco genérico, mas Paulo está falando assim, eu aprendi a me contentar. É isso que eu tenho hoje. É o que eu preciso. Esse é um aprendizado de vida muito significativo, muito importante. É alguma coisa que me desafia muito. Estar contente em momentos de caos é muito só o Espírito de Deus na minha vida, meu irmão. Só o Espírito de Deus na sua vida, para você estar contente, para você se contentar, para você dizer, isso é o que eu tenho hoje na minha mão. Foi isso que Deus me deu hoje. É isso que eu vou viver e com muita alegria. Que experiência de Paulo assim profunda, que testemunho de Paulo profundo para ensinar para a gente. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Daniel, que estava com seus irmãos lá na terra da Babilônia, falou ao carcereiro, não, qual é o cenário? O cenário aqui é um cenário de fartura de alguma coisa que não tem a ver com a nossa fé. A gente não pode comer essas comidas do rei. Isso significa que eu vou comer só legumes? Que seja. Essa é a vida que eu escolho. Obedecer ao Senhor. Carcereiro, por favor, permite que a gente coma só legumes. Sabe, se adaptar. Quem não tenha problema nenhum em comer só legumes. Mas, que eu ficar sem uma carninha, misericórdia. Sabe, viver contente em toda e qualquer situação é um desafio. E o José demonstra isso pra gente. Qual era o poder que estava ajudando José nesse processo? A ação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o Espírito de Deus está operando na sua vida agora. Nesse exato momento ele está aí com você. Ele não está fora, em algum lugar, esperando você orar e chamar por ele. Não. Ele está dentro de você. Se você crê em Jesus Cristo, entregou sua vida a ele, você se tornou morada do Espírito Santo de Deus. Ele está aí dentro de você. Deus te deu o Espírito Santo como um recurso para que a sua vida seja mais que vencedora. Deus te deu o Espírito Santo para que você avance no seu chamado, no propósito que Ele tem para você. Deus te deu o Espírito Santo para te ajudar a ser como Jesus Cristo, a imitar a Ele. Opere junto com o Espírito Santo.
Deixe Ele moldar você, deixe Ele trabalhar você. Talvez você veja um caos ao seu redor, como a terra estava num caos, mas o Espírito Santo pairava. Ele não está só pairando sobre a sua vida, ele está habitando no seu coração. Creia no potencial do Espírito Santo para conduzir você. Creia que ele está fazendo alguma coisa, preparando você. A situação que você vive hoje não define você. Tem promessas e tem coisas maiores e melhores para Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Você está numa incubadora. Um dia você vai sair dela. Em outro momento você vai entrar em outras incubadoras. Olha aí, é uma vida de processos, mas é uma vida de crescimento. É uma vida que a gente vive de glória em glória, de glória em glória, né? Nós somos transformados. E a Bíblia fala que as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Tem uma hora que a gente vai estar livre de qualquer incubadora. Ainda não chegou essa hora. Enquanto isso, dependa totalmente do Espírito Santo de Deus e deixe que Ele guie a sua vida. Amém, meu querido? Vem coisa boa para você aí, se você se deixar guiar pelo Espírito Santo. Fique com Deus, meu querido. Deus abençoe você. Boa célula, crescimento e maturidade para a tua vida. Em nome de Jesus.